Após falarmos sobre a gordofobia, né, ou preconceito relacionado à aparência, porque afinal de contas não é apenas com relação aos gordinhos que nós temos o preconceito, né? Nós não, algumas pessoas têm, né? Porque não são todas as pessoas que são preconceituosas, são algumas pessoas, é um número pequeno, mas ao mesmo tempo isso incomoda muito. Tá? Aí nós temos a questão do preconceito com estrangeiros. Aqui na nossa região, nós percebemos muito essa aversão aos estrangeiros com relação aos venezuelanos, que vieram vários para a nossa região para trabalhar, haitianos, africanos, né? Essa região aqui do Paraná tem bastante estrangeiros. E a gente percebe que há uma aversão. Muitas pessoas discriminam esse povo porque veio para cá. Então, como não são parecidos comigo, como não têm as mesmas características, eu não gosto, eu não aceito, eu não quero. Eles vieram aqui para tomar o nosso lugar. Isso não é verdade, tá? Eles vieram para ajudar, para agregar, tá? Vieram fugindo, né, de uma situação que não era favorável, fugindo de uma situação política que era ruim para as pessoas que estavam ali. Então eles vieram em busca de um lugar melhor para viver, de condições de vida melhor. Então a gente tem que entender que as pessoas têm, lembra quando a gente falou direito de ir e vir? As pessoas têm o direito de ir e vir. E eles usaram esse direito de ir e vir e escolheram viver em outro país. No caso, eles escolheram o Brasil. E a gente tem que entender isso e respeitar a identidade social dessa pessoa, a identidade histórica, a cultura. Não é porque ele é diferente que eu não vou aceitar e que eu não vou respeitar. Mais que aceitar, a gente tem que aceitar da impressão que, nossa, eu sou obrigado a achar que aquilo lá é certo ou que aquilo lá deve ser feito. Não, não é nesse sentido. É a ideia de respeitar. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Tá? Desde que não esteja ferindo ninguém, vamos lembrar lá dos direitos humanos, não posso ferir ninguém. Desde que não esteja ferindo ninguém, eu não posso ficar julgando o outro por não ser como eu. Eu nasci nesse país, então esse país pertence a mim e quem veio de fora não merece estar aqui. Não é assim. Então a xenofobia é justamente esse ódio, essa aversão que algumas pessoas têm. O etnocentrismo, a gente também falou um pouquinho sobre ele. Ele já entra no contexto quando o indivíduo valoriza tudo que é relacionado ao seu e menospreza o outro. Então a gente tem a xenofobia, que é o ódio total, né? Eu odeio tudo que não é do meu, né? Desvalorizo tudo, aversão a tudo. E o etnocentrismo também é semelhante, só que assim, eu valorizo, eu só falo do meu. Eu não dou na mínima para o outro. Então eles são semelhantes, né? Então às vezes a pessoa trabalha os dois, né? Junta os dois num só. E aqui, então, como eu falei para vocês, aqui é muito comum a gente ter isso, né? A gente viu isso lá na história, gente. Na nossa história a gente tem Segunda Guerra Mundial, o nazismo usava esse contexto de xenofobia, de não aceitar o outro, valorizar etnocentrismo também, valoriza só o meu e desvaloriza o outro, porque você pertence a essa raça, a raça ariana era perfeita, melhor que todos, os judeus não eram. Então, os judeus vieram de fora, eles não pertenciam a isso. Né? Então, o antissemitismo vem daí. O nazismo surgiu com esse contexto aí. A gente não pode fazer isso. A gente não pode seguir essa ideia. Nós estamos falando de um conceito antigo, que as pessoas ainda hoje colocam em prática. Ainda hoje consideram e seguem isso. Eu sou melhor porque eu nasci aqui, eu sou assim, assim, assim. A gente viu isso nesses períodos agora que vários, centenas, milhares de imigrantes estavam fugindo. Por quê? Porque estavam em guerra, passando fome, passando necessidade, não tinham nenhuma possibilidade de sobrevivência ali. E aí o que eles fizeram? Eles tentaram migrar para a Europa, fugir para a Europa, porque a Europa é um lugar melhor para se viver. Então eles foram em busca de um novo continente. E aí o que aconteceu? Os países europeus começaram a fechar as suas fronteiras. Começaram a não permitir que eles entrassem. Olha para você ver, não permitir que eles entrassem. E mais que não permitir que eles entrassem, os que entravam, eles eram o quê? Menosprezados, maltratados. Né? Isso a gente viu muito. Agredidos. Por quê? Basicamente assim, não quero você aqui. Esse país pertence a mim. Você não é bem-vindo. Então, olha, não é bem-vindo. E aí virou uma discussão internacional, né, sobre
devo ou não abrir espaço para isso? Porque a gente entende também a questão política e econômica. Nossa, se eu abrir as fronteiras do meu país e colocar todas as pessoas que precisam que têm alguma necessidade aqui, como que eu vou cuidar dos meus? A gente entende isso também. Não dá, é complicado. Mas o que eu posso fazer para ajudar? Também tem isso. Então entra muito aí toda uma relação. A gente sabe que a questão de política econômica não dá para você, enquanto pessoa comum, né, nós cidadãos comuns, mandar na política econômica de um país, não dá. Mas a gente tem que lutar para aceitar da melhor forma possível e buscar formas de acolher as pessoas. Às vezes eu não consigo colocar ele nesse país, eu não consigo, mas eu consigo, talvez, abrindo espaço para um diálogo, melhorar as condições de vida deles lá. Então tudo isso tem que ser pensado, tá? Não que a solução vai ser fácil, vai ser simples. Se é um país em guerra, acabar com essa guerra não é tão fácil, não é tão simples. Mas, se a gente não começar, se a gente não der o primeiro passo, talvez nunca vá acabar mesmo. Então a gente precisa também pensar um pouquinho no outro. O que eu posso fazer para melhorar a vida dele, tá? Eu tentei aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês. Aqui tem um exemplo disso, ó. Duas pessoas, né, trocando mensagens e um deles diz, esses malditos só veio para roubar o pouco de emprego que nós temos. Aí o outro colocou, concordo plenamente, esses malditos haitianos que estão vindo para o Brasil deveríamos fazer eles voltar para suas terras nadando. Então esse Lucas, né, que é o nome que aparece aqui, foi apagado obviamente a foto dele, ele fala o quê? Ele está falando, se isso não é um discurso de ódio, não é um discurso de ódio simplesmente, discurso de ódio porque alguém fez algo contra ele. Olha bem, ninguém fez nada contra ele. É um discurso de ódio porque, segundo ele, essas pessoas, esses haitianos, vieram para o Brasil para roubar os empregos. Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo como ele está falando? Ou será que esses haitianos, assim como muitos outros, vão para determinados países para fazer trabalhos que ninguém quer fazer? Tem muito disso também. Tem muito estrangeiro que sai do seu país e vai para outro para realizar trabalhos que ninguém quer fazer. É aquele posto de trabalho que ninguém quer. Às vezes trabalhar nas plantações, trabalhar nas lavouras, né, que a gente fala aqui no Brasil, trabalhar nas fábricas de sol a sol, porque às vezes a pessoa não quer trabalhar lá, ela prefere um outro trabalho, trabalhar nas casas, fazendo faxina, cuidando, fazendo serviço braçal pesado, porque às vezes eles não querem fazer isso. Então tem muito país que eles menosprezam esses trabalhos braçais e aí eles contratam os estrangeiros. E aí vem alguém e fala, mas eles vieram roubar os nossos postos de trabalho. Não necessariamente. Tá? E a ideia deles nunca é vir para roubar o posto de trabalho de ninguém. Não é esse o objetivo. Eles estão em busca de uma vida melhor, como qualquer outra pessoa. Preconceito linguístico. Aqui no Brasil a gente tem muito isso também. Tá? Por que a gente acaba encontrando muito essa questão de preconceito linguístico? Porque nós somos um país miscigenado, que eu já falei. Então ele é tão grande, olha, em extensão, em volume, porque nós temos uma população muito grande. E isso faz o quê? Se são muitos territórios, significa que nós temos muitas regiões. Se nós temos muitas regiões, nós temos cidades, estados, cada um com as suas características. Então, cada cidade tem sua característica. Isso significa também que ele tem o seu jeitinho de falar. Então, no interior, fala mais daquele jeitinho arrastado. Você pode ir ali para Minas, que é o caipira, né? Porque ele fala com aquele jeitinho mais assim, fora, né, daquela língua padrão, culta, sofisticada. Ele fala do jeitinho dele, aí ele é taxado de caipira, bobão, né? Burro, não sabe falar a língua portuguesa, né? Isso é preconceito. É julgar alguém pelo jeito que ele fala. Por quê? Porque ele faz parte de um grupo de menor prestígio social. Ele fala aquele sotaque arrastado, aquele jeitinho dele, que muitas pessoas abominam. Que horror falar desse jeito. Alguns chegam ao ponto de exigir que o outro fale como ele. Ai, fala direito. Eu não entendi nada do que você falou. Ai, fala como gente. São frases que às vezes você escuta. Né? Já ouvimos frases dessas em novela, né, que mostra bem claro esse preconceito contra nordestinos, contra os caipiras, né?
No geral, os caipiras não se ofendem em ser chamados assim, porque eles valorizam a cultura deles. Esse jeitinho de falar essa forma é cultural. E preconceito linguístico, ele vem justamente contra isso. Ele vem brigar com isso. E se nós estamos, volto a frisar, num país multidiverso, com uma variedade de dialetos, regionalismos, gírias, sotaques, a gente não pode permitir que haja preconceito linguístico. Nós temos que valorizar, porque essa multidiversidade, olha lá, multidiversidade de culturas, de formas de falar, enriquece a nossa cultura, e não o contrário. Nós temos que valorizar isso, e não menosprezar. E aí nós ainda incorporamos o estrangeirismo, porque nós temos várias e várias pessoas que vão chegando ao nosso país, vão sendo agregados aqui, e a gente vai começando a usar essas palavras deles também, relacionada à culinária, relacionada à parte de tecnologia, relacionada à parte de ciência, vestuário. A gente vai agregando tudo isso. Então a gente não pode permitir que haja ainda, hoje, preconceito linguístico num país tão grande como o nosso.